Amar Rabi Eliezer, Tanu Rabanan, Bimkomo Shel Rabi Eliezer, Hayu Kortin Etzim, Lasot Pechamin, Lasot Barzel Beshabat, Bimkomo Beshabat. Fala Gemara que onde Rabi Eliezer morava, ou seja, no lugar onde Rabi Eliezer ele era o rabino, se fazia isso, se cortava madeira para fazer carvão, para fazer o ferro. Enfim, precisava desse carvão para fazer o ferro que seria o objeto. Lasot Barzel, entendo, né? Que seria para fazer o objeto, para fazer o Brit Milá. Então no local de Rabi Eliezer, realmente se fazia de acordo com ele. Ele permitia isso daqui, por isso lá no local dele, então se fazia Lasot Barzel, leizem leshel milá, exatamente para fazer o ferro, para fazer o izem. Izem é o nome daquilo, do objeto que corta, né? Que faz o Brit. Então, quer dizer, de acordo com que se fazer, ou seja, se cortar madeira, proibido. Fazer carvão, mais uma proibição, de fazer fogo. E, então, duas proibições, e ainda a proibição de construir, de fazer, de fazer um objeto. Três proibições. De fundir o ferro. De fundir o ferro, que seria mais uma proibição que você está fazendo um objeto. Então, quer dizer, ele faz aqui, no caso, três proibições. Cortou madeira, fez carvão, proibição de cortar madeira de tolete, está arrancando uma coisa, assim como com relação a arrancar uma coisa da pele, né, que a gente falou, arrancar alguma coisa do corpo, assim também tem a mesma proibição de arrancar alguma coisa da terra. Então se fazia isso, se cortava madeira, se podava madeira, fazia carvão, mais uma proibição de fazer fogo, e também Lasot Barzel para fazer o Tikkun Kli, para fazer um utensílio que tem a proibição de, ou a 38ª, que de proibição de Shabbat, que a gente comentou, que é você fazer um utensílio, ou talvez até de boné, de construir. Mas aqui no caso, quando você construi um utensílio, não se fala tanto boné, bom, se fala mais Tikkun Kli. Assim, então o que seria no caso... Apesar que talvez seria realmente bom lá, consertar um utensílio até com o clima, mas fazer um utensílio seria bom, né? Seria construir. Então isso seria durante o dia, né? De Shabbat. Certo. Né? E no lugar dele se fazia isso daqui. Para mostrar, quer dizer, Rabi Eliezer, para ele era muito especial a mensagem do Brit Milá, eles faziam questão de, enfim, de fazer. Então, para ele aqui, querendo falar para a gente como as pessoas, eles, enfim, se dedicavam à mensagem do Brit Milá em Rabi Eliezer. Rabi Eliezer dava muita importância para a mensagem do Brit Milá, até o ponto que os preparativos da mensagem do Brit Milá poderiam ser feitos no Shabbat. Poderiam ser feitos e transgredir o Shabbat, infringir o Shabbat, mesmo para os preparativos do Brit Milá. Fala Gemara, isso no local de Rabi Eliezer, porque, enfim, Allah não é como ele, mas no local dele se fazia isso. Fala Gemara, Bimkomo shel Rabi Yossi Agelili ayochilin basar of bechalav. Gemara nos fala que no local onde Rabi Yossi Agelili ele morava, pode comer frango com leite? Pode comer frango com leite? Não. Por que não pode comer frango com leite? Isso é uma lei da Torá ou uma lei bíblica? É bíblica. Não. Não, da Torá. Não, bíblica é da Torá. É uma lei rabínica ou uma lei... É uma lei rabínica ou uma lei bíblica? Certo. Isso é uma discussão, enfim, se é uma lei rabínica. É rabínica, porque na Torá fala outra coisa, né? Certo. Na Torá fala Gdi bachalev imo. Isso. Mas aí é porque isso daqui está incluso. Então, são três opiniões na realidade. Tem uma que diz que, na verdade, que até mesmo... Tem uma opinião no Talmud, que opina que, na verdade, mesmo frango seria proibição bíblica, mas essa não é Halachá. Halachá é como Rabi Akiva. Rabi Akiva opina que a proibição de frango com leite é rabínica, e assim fica realmente, enfim, assim que a pessoa é rabínica. Por quê? Porque na Torá está escrito especificamente carne com bezerro, bachalevimo, de bachalevimo, carne com bezerro. Gdi, na verdade não bezerro, na verdade não é bezerro, é cordeiro, né? Cordeiro. Com leite da mãe, dele. E agora tem também Hayá na realidade, tem animal doméstico. A Torá falou Gdi, a Torá falou cordeiro, mas nós sábios falam que não é, que a Torá falou Gdi não é somente especificamente cordeiro, mas se refere também a qualquer animal
doméstico, ou seja, vaca, enfim, tudo isso estaria incluso no Gdi. Por mais que diga que seria cordeiro, mas está incluso estes outros animais domésticos. Animais selvagens, enfim, animais que são selvagens, como o veado, enfim, outros, haveria proibição de comer a carne desses animais com leite? Um veado, sim, enfim, algum... sim. Uhum. Mas aí é rabínico. Mas essa seria também uma discussão, enfim, se está incluso ou não. Está incluso. A princípio aí seria, na verdade, por mais que tenha gente que opina que é rabínico, ali a princípio seria uma lei da Torá. É mesmo? Bessar Chaya, sim. A gente pode, se Deus quiser, enfim, estudar alahot de basar vechalav, de carne com leite, mas pelo menos aqui no caso, em particular, seria derabanan, o frango com leite. Só que Rabi Yossi Agelili, ele opina que não, que na verdade mesmo o frango com leite pode ser, não tem decreto rabínico. Que mesmo o frango com leite não haveria decreto rabínico. Forte. Rabi Yossi ele discute. Ele fala, não tem... Não tô conseguindo entender. Caiu? Não tô conseguindo entrar. Interessante. Clica de novo. Não, mas... Tá bom. Dos céus, que a gente fala, né? Dos céus não quer... Então, pelo menos a Gemara no fala que Rabi Yossi Agelili, ele é da opinião que você, na verdade, pode sim comer, que não tem decreto rabínico com relação a frango com leite. Alahá fica como Rabi Akiva, que é proibido, que sim tem uma proibição de comer frango com leite. Proibido, enfim, né? Obviamente, que é uma proibição rabínica. Rabi Yossi Agelili discorda, ele fala que não tem essa, ele fala que não tem esse decreto rabínico, que seria permitido comer frango com leite. E a Gemara nos fala que no local onde Rabi Yossi Agelili morava, se comia frango com leite, já que assim era assim, enfim, já que assim ele falava que era alahá, já que assim essa era a opinião de Rabi Yossi Agelili, então se fala que no local bimkomó, no local onde ele estava, se fazia alahá como ele, e de fato se comia frango com leite, não tinha esse decreto, enfim, já que Rabi Yossi Agelili opinava que não tem esse decreto rabínico de proibir frango com leite. Então, só mais uma. Então, a Gemara só trouxe isso, assim como a Gemara quis falar que no local desse rabino se fazia da maneira como ele opinava. No local de Rabi Eliezer se fazia como ele opinava, de transgredir o Shabat mesmo para os preparativos do Brit Milá, e no caso de Rabi Eliezer se comia frango com leite, mesmo que de acordo com o Rabi Akiva, enfim, alahá, os outros rabinos, sim haveria a proibição de comer frango com leite, pelo menos de ordem rabínica. Certo. A Gemara aqui, enfim, só traz a Gemara aqui que ela quer demonstrar, enfim, o respeito que você tem que ter para o rabino na opinião que ele tem no local dele. Mesmo que, enfim, Allah não era como ele, Allah não foi aceita como ele, mas o respeito que você tem que ter, que para o rabino, que se ele tem essa opinião, então no local dele se faz como ele. E eu não posso ir no local dele e falar, não pode ser feito isso.
né? Ou seja, no local dele, eu tenho que respeitar a opinião dele, enfim, aquilo como no caso, Rabi Yossi Gelili, que no local dele se fazia essa alahá como ele. Então, não é, a Gemara quer mostrar, enfim, que já que aquele rabino opina assim, você tem que, não pode ir lá, enfim, e falar, e contra a Gemara aqui conta, exatamente, conta uma história de um rabino chamado Levi, e Klá Lebe Yosef Rishba, ele chegou, ele passou por um caçador chamado Yosef Rishba. Então esse Levi estava lá passando, enfim, e claro, ele chegou, ele estava viajando, enfim, ele passou por esse local e ele encontrou com esse caçador chamado Yosef Rishba. Ele estava na casa dele, passou pela casa dele. E aí esse Yosef Rishba, crivo lehu reisha de tavta bechalba. Esse Yosef Rishba, ele deu para de comer a cabeça de alguma ave, enfim, alguma ave, a cabeça de algum frango, junto com leite. E Levi não comeu. Levi obviamente que não comeu. E aí, quando o Levi, ele foi, quando o Levi ele foi na frente de Rabi, Amarlei, o Rabi falou para ele, Amar lotashmetinhu, por que você não fez porque meshantinan, porque você não fez, porque você não excomungou ele? Ou seja, perguntou para o Levi, porque o Rebbe perguntou para o Levi, ele te ofereceu, enfim, comer um frango, enfim, com leite, a cabeça de um frango com leite, então por que você não fez shamta? Por que você não excomungou esse caçador, enfim, esse caçador de aves, que ele te ofereceu uma coisa que é proibida? Ele te ofereceu frango com leite, é proibido. Por que você não excomungou ele? Por mais que tenha opinião de Rabi Yossi, mas a opinião de Rabi Yossi, Gelili não é aceita, não é alahá, não é aceita. Então ele respondeu, Marlei, atrei de Rabi Uda ben Betirava. Esse local onde eu estava, né, ele respondeu para o rabino, o Levi respondeu para o rabino, e falou, esse local onde eu estava é o local de Rabi Yehuda ben Betirá. Quem é rabino lá? Rabi Yehuda ben Betirá. Eu não sei como Rabi Yehuda ben Betirá ele opina. Então eu achei, eu pensei comigo, Dilma Darashliu, que Rabi Yossi Gelili, talvez o Rabi Yehuda ben Betirá, no local dele, ele está falando, ele opina a mesma opinião, ele está falando para eles, enfim, ele tem a interpretação que nem Rabi Yossi Gelili. Talvez ele está falando, enfim, talvez o Rabi Yossi ben Betirá, ele está falando para o seu público, está falando para o seu público, está orientando o seu público como a opinião de Rabi Yossi Gelili. Então, por isso, já que eu não sei, enfim, eu não quis falar contra, que não pode fazer isso, porque de repente o rabino Rabi Yehuda ben Betirá, que era o rabino daquele local, opina, está orientando como, está fazendo a mesma interpretação que Rabi Yossi Gelili, e eu vou falar que não pode? Não. Se aquele local é o local de Rabi Yehuda ben Betirá, ele tem essa opinião. Uhum. Então eu não posso ir lá e falar contra o rabino local. Não posso falar contra o rabino local, contra o rabino daquele local. Então por isso eu não fiz shamta, por isso eu não excomunguei. Porque eu achei, enfim, eu pensei que talvez esse rabino tenha a mesma opinião de Rabi Yossi Gelili, que permite comer frango com leite, que não haveria nenhum problema, mesmo rabínico, não haveria problema de comer frango com leite. Então, de onde a gente sabe que frango não está incluso? Que não está ou que está? Que não está incluso o frango. Porque na verdade tudo que, talvez dentro da palavra gdi também não está incluso, vaca. Uhum. Gdi é, enfim, como a gente falou, cordeiro, cara, não está incluso, é bode, né? Gdi? Bode seria? Não, é... Carneiro? Carneiro. Tá bom. E agora, no nosso caso, na nossa situação, que vaca também não está incluso. Mesmo assim a gente fala que quando está escrito, nossos sábios interpretam, quando está escrito gdi e não está escrito, enfim, idade, não está escrito, quando está escrito gdi izim, por isso eu falo por isso que eu acho que é bode, porque cabra, gdi izim seria, ou cabra seria... Bezerro. Não, egel seria bezerro, mas tudo bem, vamos colocar aqui, sem problema, essa keves, por isso keves seria carneiro e gdi seria bode. Quando a Torá fala gdi izim, que aí seria que é cabra, aí significa que é bode. O bode é o masculino, é o macho da cabra, correto? Então, esse é o meu problema. O problema é com o animal, não é com o idioma. Então é isso. Não, tá bom, perfeito. Não, então, pelo menos o bode seria bode. Então, se a Torá fala gdi izim, ela especificou, aí é somente o bode, somente a cabra.
O bode e cabra é esta espécie específica. Mas já que a Torá não falou bode específico, ela falou gdi, falou gdi geral. Então isso, na verdade, inclui tanto bode como carneiro, como vaca, proibir todas as espécies. Ovelha, enfim. Só então, e por que não inclui frango também? Então, ele faz uma drachá, na verdade. Faz só a drachá dele e esse fala que... primeiro ele fala, enfim, de onde ele compara. Ele compara assim, que tem que ter neveilá. O versículo que fala sobre a proibição de comer carne com leite, né? Que fala sobre a proibição, não pode cozinhar o bode no leite da sua mãe. Antes disso, ele fala sobre a proibição de comer neveilá, sobre a proibição de comer um animal morto, sem ter sido feito a shchita. Animal morto sem ter sido feito a shchita é chamado de neveilá. O versículo fala, você não pode, você não pode comer neveilá. E aí o versículo fala em continuação, e você não pode cozinhar o bode, enfim, no leite da sua mãe. Então eles fizeram uma interpretação já no começo tá falando sobre neveilá. Então falaram assim, todo animal que tem neveilá teria também a proibição de cozinhar a sua carne com leite, já que o começo do versículo está se tratando. O começo do versículo se trata sobre... Já que é continuação sobre neveilá, também, né? Sim, exatamente. Então a gente faz uma associação. Não somente o gdi específico, não somente o bode específico, e sim qualquer animal que é neveilá, que tenha essa lei de proibição de comer este animal, sendo morto, sem ter sido feito a shchita, que é chamado de neveilá, certo? Que morreu automaticamente, que morreu sem ter sido feito a shchita, teria a proibição de cozinhar com leite. Então, a princípio, na verdade, frango também está dentro. Por quê? Porque vaca, bezerro, bode, enfim, o carneiro, ovelha e frango, todos estes são animais que, se eles morreram sem shchita, eles morreram por morte, enfim, morreram mas sem shchita, eles seriam considerados neveilá, são considerados neveilá. Então, por que frango não estaria dentro? Por que frango não estaria dentro deste encaixe? Mas porque tem outra parte do versículo. O que você acha? De onde você interpretaria? Tem outra parte do versículo que exclui aves. Que parte do versículo exclui aves? Exclui aves, enfim, exclui a galinha. A parte de mamíferos. O que é mamífero? Que mama. E a frango mama? A ave não dá leite. Não, mas não dá leite, não mama? Não. Certo. Então, não tem leite, a mãe não tem leite.